Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Bom dia! Ô sábado gostoso, teve um chuvisquinho de madrugada, já a gente amanheceu um pouco mais animado, né? Bom dia, Sandro Mondim, bom dia, Isabela Albernaz. Bom dia, Francis, bom dia, Sandro, bom dia, ouvintes. Estamos começando aí mais um sabadão cheio de notícias sobre o agronegócio para vocês. É verdade, Isabela, no Paracatu Rural de ontem nós falamos inclusive sobre a engorda aviária. Hoje nós vamos tratar de um problema, a influenza aviária. O governo e os avicultores brasileiros precisam estar atentos para a influenza aviária, que está se espalhando por diversos países, como por exemplo Estados Unidos, China, Canadá, provocando aí graves problemas socioeconômicos. O alerta foi feito pela consultora em Sanidade Agropecuária da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, Tânia Lira. A pesquisadora da Embrapa Suínos e Aves, Laura Lister, falou sobre a doença. Acompanhe. Essa taxa de mortalidade pode chegar até 100%. Tal é o problema da doença, né? Em aves que não morrem subitamente, pode-se observar diversos sintomas. O vírus pode atingir o aparelho respiratório e aí nós podemos observar corrimento nasal e a cabeça inchada. Outro sintoma muito característico da influenza aviária é a barbela e a crista roxas. Também nós podemos observar algumas manchas no pé e na perna, manchas avermelhadas. Alguns sintomas como diarreia também podem ser observados em algumas aves. Em aves em produção, há uma queda brusca da produção de ovos. Algumas aves podem apresentar também sintomas nervosos, que a gente vai observar quando a galinha ou o frango deitam a cabeça para o lado ou torcem o pescoço. Atualmente, Francis, a América do Sul é o único continente que o vírus da influenza aviária ainda não chegou. Contudo, a rota das aves migratórias que vem do continente norte-americano avasta a fronteira com países que não levam questões sanitárias tão a sério quanto o Brasil, e a presença natural de aves silvestres no meio ambiente torna o risco iminente. A disseminação da doença nas granjas de produção comercial pode gerar uma pandemia, com perdas irreversíveis da produção brasileira, barreiras sanitárias às exportações e redução no consumo do mercado interno. O Ministério da Agricultura se encarrega de tentar fazer essa doença não entrar aqui no Brasil. A Maria Carla, da Embrapa Suínos e Aves, falou sobre esse assunto pra gente. O Ministério da Agricultura já há muito tempo ele tem se encarregado então do controle da entrada dessa doença no Brasil. Então é feita a vistoria sempre do material que entra em portos, aeroportos, etc. Então isso já tem sido feito há muito tempo. O Ministério da Agricultura tem também um programa de vigilância ativa da influenza aviária, na qual é realizada então a busca ativa de vírus, ou seja, as áreas são investigadas para presença do vírus da influenza ou por anticorpos contra o vírus da influenza em várias regiões do país, principalmente nas áreas de mais intensa produção de aves. E isso aqui tem possibilidade, inclusive, ao Brasil atestar aos órgãos internacionais que o país é livre da doença, ou seja, nunca houve um diagnóstico de influenza aviária altamente patogênica no Brasil. Entre outras ações também do governo, está o plano de contingência no caso de entrada de surto de influenza aviária, e nesse plano de contingência estão previstas, então, todas as ações da defesa sanitária animal para controle de focos da doença, onde estão detalhadas, então, todas as ações passo a passo, desde a eliminação das aves, controle de surtos e todas as ações diretas e indiretas que têm que ser executadas.
problema seria a exigência da distância mínima no raio de 3 quilômetros que os aviários devem ter em relação aos núcleos de produção de ovos férteis, pelo fato de os produtores terem dificuldade em cumprir a norma. Outra questão é a capacidade de adequação das instalações, ou seja, os barracões, por exemplo, especialmente por pequenos avicultores, com estruturas mais antigas. O setor produtivo precisa de ajuda para realizar os investimentos estruturais necessários para proteger a produção, seja por adiantamento financeiro do pagamento dos lotes a serem produzidos, seja pelo incentivo aos integrados para buscarem novas linhas de crédito, como o Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica na Produção Agropecuária, o Inovagro, do Banco de Desenvolvimento Nacional, BNDES. No caso do setor público, os governos estaduais precisam reforçar seus serviços de defesa sanitária. O vírus da influenza aviária possui transmissão horizontal, de ave para ave, diretamente a partir de secreções do sistema respiratório e digestivo e indiretamente por equipamentos, roupas, calçados, insetos, aves e animais silvestres, alimentos e água contaminados. As aves migratórias, principalmente as aquáticas, são reservatório natural há milhares de anos, sendo então considerada o principal reservatório do vírus na natureza. Vamos a um breve intervalo e voltaremos já com mais informações. Paracatu Rural. Meribá Irrigação, a loja do pequeno e do grande produtor rural. A Meribá oferece, em parceria com a Irrigaterra, do projeto a montagem de pivô central, irrigação convencional por aspersão ou gotejamento, peças e componentes para a execução dos projetos e reposição e ainda hidrômetros rurais, conforme resolução do SEMAD e GAN. Conheça também as placas de energia solar fotovoltaica. Garantia de economia, tornando sua propriedade ecologicamente correta. Meribá Irrigação, Luiz Gouveia Damasceno 133, Senhora de Fátima, 3671-2848. Hoje e amanhã é dia de comprar barato no fim de semana garantido Supermercado Paracatu. Preço baixo no açougue, frutas e verduras, panificadora, frios, bebidas. Todos os produtos da cesta básica com o menor preço para você e sua família economizar muito mais em suas compras. Vá ao Supermercado Paracatu, o mais completo e mais barato de Paracatu. Fim de semana garantido Supermercado Paracatu. Essencial no seu dia a dia. Aberto hoje até às 21 horas e domingo até às 13 horas. Posto Cruzeiro, posto de combustíveis, peças, acessórios e serviços para veículos leves e pesados, ferramentas, peças para máquinas agrícolas, troca de óleo e lubrificantes, aluguel de equipamentos para construção civil e completa lanchonete. Posto Cruzeiro, qualidade de quem é líder, confiança de quem tem 55 anos de estrada. Posto Cruzeiro, a amizade que faz a diferença e te transforma em muito mais que um cliente, um parceiro do nosso sucesso. Paracatu Rural. O uso de boas práticas no manejo do solo pode ajudar no aumento de produtividade e garantir alimentos para o mundo, que terá como desafio para os próximos 50 anos produzir o equivalente ao dobro do que já foi produzido desde o desenvolvimento da agricultura. A afirmação foi feita pelo cientista Paul Fixen, vice-presidente sênior do International Plant Nutrition, durante o 5º Congresso Brasileiro de Fertilizantes. Para ele, Isabela, com a gestão adequada dos solos, algumas fazendas podem aumentar a produção de alimentos em até 58%. A má notícia é que muitos países do mundo não têm cuidado bem dos solos e cerca de 40% deles estão degradados, ressaltou o cientista, salientando que metade das áreas agricultáveis do mundo foi perdida nos últimos 150 anos. Fixen destacou ainda a importância dos fertilizantes no aumento da produtividade, acrescentando que entre 40% e 60% da produção mundial de alimentos dependem da utilização destes insumos. Temos tecnologia para fazer uma adubação cada vez mais eficiente, quase que adaptada a cada planta, de forma a aumentar a produtividade sem desperdiçar insumos e sem causar impactos ambientais decorrentes da adubação excessiva e desnecessária. Na opinião do secretário-geral da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, SBCS, Reinaldo Cantarucci, conservar o solo é um grande desafio para o país. E o Brasil precisa de uma política reguladora de conservação do solo, de forma a garantir a segurança alimentar, sugeriu ele.
O presidente do Conselho de Administração da ANDA, Jorge Wagner Bonifácio, comentou que o Brasil vive um momento de grande incerteza econômica e política e precisa de uma política adequada de seguro agrícola, além de melhorar a infraestrutura de logística, fazer a reforma trabalhista e ter uma estratégia correta de acordos comerciais com países relevantes, considerando as peculiaridades do agronegócio. Já Luiz Carlos Correia Carvalho, presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, ABAG, e presidente da Academia Nacional de Agricultura da Sociedade Nacional de Agricultura, SNA, demonstrou sua preocupação com o reflexo da queda das bolsas asiáticas, principalmente a chinesa, que ocorreu nesta semana, sobre o agronegócio brasileiro. De acordo com Luiz Carlos, o Brasil é um grande exportador de commodities e qualquer retração no crescimento da China afeta o setor. Isabela, já que estamos falando aí sobre mercado, vamos então passar para os nossos ouvintes como é que ficaram as cotações nesta semana, como que fechou, né? Por exemplo, o dólar comercial fechou a semana em R$ 3,50, quase 59 centavos, ficou 5,89. E o café, você tem o valor? Tenho sim, Francis. O café aqui em Paracatu, tipo bicadura 6, fechou a semana em R$ 445 a saca de 60 quilos. O café Conilon, tipo 7 e 8, fechou aí a R$ 315. Já o café fino, extra fino, a R$ 470 a saca, também de 60 quilos. O milho seco em Buritis fechou a semana em R$ 23,36 à vista. Em Patos de Minas, a R$ 24 a saca. Em Unai, ficou R$ 22 a saca de 60 quilos para 30 dias. A soja em Buritis, Francis, fecha a semana em R$ 69,19. Em Unai, a R$ 67,50 a saca. Vamos agora a um breve intervalo e voltamos em 1 minuto e meio. Paracatu Rural. Seja proprietário de um apartamento em Caldas Novas por a partir de R$ 194,44 por mês. Mirante da Serra Termas Resort. Mais de 27 mil metros quadrados com 17 piscinas. Use como preferir e até alugue-o para quem você quiser. Mirante da Serra Termas Resort. Em Caldas Novas. Lazer e rentabilidade dentro do mesmo espaço. Informe-se com nossos corretores em Paracatu. 9951-7671. 9951-7671. Visite o stand na Feira Livre aos sábados pela manhã. Super Fértil, 15 anos em Paracatu. Agrônomos e técnicos com capacitação para um atendimento e acompanhamento especializado ao agricultor. Representante de grandes empresas multinacionais do agronegócio com agilidade na entrega dos produtos. E ainda estacionamento exclusivo para os clientes. Super Fértil, 15 anos em Paracatu. Marginal 040 749, Alto do Açude, 3672 3630. www.superfertil.com.br. A Ideal Modas é a loja da família, do campo e da cidade. Confecções e calçados masculino, feminino e infantil. Brinquedos, linha baby, carrinhos e cadeirinhas, cama, mesa e banho. Tapetes, enxovais, tecidos em geral, malas e mochilas. Na Ideal Modas, pague do jeito que achar melhor. 20% de desconto à vista. No crediário próprio em até 11 vezes sem juros ou no cartão em até 12 vezes sem juros. Ideal Modas, próximo ao semáforo da Quintino Vargas, no centro de Paracatu. 3671-6523. Paracatu Rural. Francis, como estamos fazendo aí uma retrospectiva sobre os assuntos que falamos ao longo dessa semana, eu lembro que a gente citou a atuação da helicoverpa no milho aqui na nossa região. Agora fica a dúvida, como reconhecer os danos da lagarta elasmo? A lagarta que também tira o sono aí dos produtores rurais. É verdade, Isabela, a lagarta elasmo, com o nome científico Elasmopalpus lignocellus, ocorre nas regiões temperadas e tropicais do continente americano. É uma praga polífaga, ou seja, ela ataca em mais de 60 espécies de plantas, causando sérios danos a várias culturas de importância econômica como milho, cana-de-açúcar, trigo, soja, arroz, feijão, sorgo, amendoim e algodão. Perdas atribuídas ao ataque de elasmo no milho variam aí de 20% até a destruição total da lavoura em condições de alta infestação. Francis, e a lavoura somente é atacada pela lagarta até atingir uma altura média de 35 centímetros. Normalmente, o agricultor percebe o ataque da praga através das inúmeras falhas. O dano é causado pela lagarta na região do colo, penetrando em seguida no colmo e fazendo galerias no seu interior, provocando perfilhamento ou até mesmo a morte da planta. O ataque pode ser visualizado pelo
murchamento e pela seca das folhas centrais, que se destacam com facilidade ao serem puxadas. As perdas ocasionadas estão relacionadas com a redução no estande, resultando aí no baixo rendimento da cultura. O ataque da lagarta causa destruição da região de crescimento, quando este se encontra aí abaixo do nível do solo, ou então destrói total ou parcialmente os tecidos meristemáticos, que são responsáveis pela redução de água e nutrientes. As lagartas recém-eclodidas são amarelo palha, com listras vermelhas. À medida que se desenvolvem, a coloração torna-se esverdeada, com anéis e listras vermelho escuros. A lagarta completamente desenvolvida mede cerca de 16 milímetros de comprimento por 2 milímetros de largura, passando por 6 instares. O período larval é altamente influenciado pela temperatura e varia de 17 a 42 dias. A fase da crisálida ocorre no solo e dura de 8 a 10 dias. A crisálida é marrom escura e cilíndrica, medindo 16 milímetros de comprimento por 6 milímetros de largura. No solo, ela fica dentro de uma câmara construída de teia e partículas de solo. O uso do controle cultural tem sido uma das técnicas mais antigas empregadas para o controle de elasmo. No início do século passado, recomendava-se remover os resíduos culturais no campo como uma prática para prevenir infestação com essa praga. Associada a essa prática, utilizava-se maior quantidade de fertilizantes em áreas arenosas para estimular o crescimento das plantas. A prática de queimada na área antes de ser cultivada e em áreas adjacentes aumenta significativamente a ocorrência do inseto. Os adultos respondem aí por um estímulo olfativo, sendo atraídos pela fumaça, favorecendo a oviposição nesses locais. Isso resulta em alta infestação do inseto e, consequentemente, em elevados danos à lavoura. O método de cultivo também afeta a ocorrência dessa praga. A infestação chega a ser 2 vezes maior em cultivo convencional em relação ao plantio direto. De acordo com o método de cultivo empregado, uma série de fatores contribuem para a flutuação populacional do inseto. Esses fatores estão relacionados ao próprio comportamento, à presença de inimigos naturais, aos danos mecânicos de implementos agrícolas causados à praga no seu habitat no solo e as mudanças de umidade no solo também. O método de controle de elasmo mais comumente utilizado tem sido o químico. Iniciou-se na década de 40 com a utilização de polvilhamento de uma mistura de inseticidas colorados, ou melhor, de inseticidas clorados, com cloro. Nas décadas seguintes, com o surgimento de novos grupos de inseticidas, foram utilizadas várias formulações de fosforados, carbamato, piretroides e, mais recentemente, do grupo de nitroguanidinas. Entre os métodos de aplicação de inseticidas para o controle dessa praga, o tratamento de sementes, pela sua prática, custo e eficiência, é o mais empregado. Entretanto, Francis, em áreas onde não foi utilizado o tratamento de sementes, tem-se como opção de controle a aplicação de inseticida com jato dirigido para o colo da planta, desde que o ataque seja identificado logo no início. Nessa condição, o controle da lagarta evita que a mesma emigre de plantas atacadas para plantas sadias, aumentando o dano inicial. Isabela, o papo tá bom, muita informação, mas o programa acabou. Segunda-feira estaremos de volta, nossos ouvintes, logo após o Brasil Sertanejo do José Fernandes, às 7h45. E se o ouvinte quiser participar dando sugestões e enviando dúvidas, é super fácil, não é, Fran? Muito fácil, pode usar o WhatsApp mesmo, é o 3891810123. Se tiver e-mail, é o contato@paracaturural.com.br. Entre em contato também pelo nosso portal paracaturural.com.br e curta a nossa página facebook.com/paracaturural. Lá você encontra as gravações dos nossos programas, viu? Tivemos a direção geral de Humberto Neiva. Operações Sandro Mundim. Direção de jornalismo TJ e Francis de Oliveira. Redação Gustavo Santana e Isabela Albernaz. Bom dia, ouvintes do Paracatu Rural. Muito obrigada pela sua atenção e até segunda-feira. Bom dia, Sandro. Bom dia, Francis. Bom dia, Isabela. Bom dia, Sandro. Bom dia, ouvinte. Muito obrigado pela sua atenção. Tenha um excelente final de semana. Até segunda-feira. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região
com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.